O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, um bom dia, uma segunda-feira abençoada a todos vocês que rezam comigo nesta manhã, neste dia. Ouvimos o Evangelho. Mais uma vez, os discípulos de Jesus são criticados e o próprio Jesus. Por que não jejuam como jejuam os discípulos dos fariseus, os discípulos de João Batista? Por que não fazem jejum os discípulos de Jesus? Primeiramente, uma palavra sobre o jejum. Algo comum no tempo de Jesus e algo que a Igreja ainda nos pede hoje. O que é o jejum? Traz consigo uma conotação de penitência, de interiorização, de calar-nos aos nossos desejos, em vistas de um crescimento espiritual, de nos tornarmos senhores de nós mesmos, dominando os nossos instintos, as nossas paixões. Este é o verdadeiro sentido do jejum. Sem este sentido, sem esta conotação, torna-se vazio, torna-se oco. Por que é que Jesus não ensina aos seus discípulos a jejuar, ou não pede deles o jejum? Ele mesmo responde: não é hora do jejum, o noivo está com eles. O próprio Jesus toma essa conotação bíblica do casamento, da aliança, para falar da sua unidade com os próprios discípulos. Ele estava no meio dos discípulos. Não era momento para o jejum, e sim da alegria de acolhê-lo. Diante de Jesus, na presença de Jesus, a atitude dos discípulos deveria ser de abertura, de acolhimento, para que, acolhendo Jesus, eles de fato aprendam verdadeiramente o sentido de ser discípulo.
Esta palavra nos ensina muito hoje. Somos chamados, sim, à prática do jejum. A Igreja nos recomenda. Porém, é preciso que ele esteja impregnado do seu verdadeiro sentido. A nossa aproximação de Deus, o nosso crescimento espiritual. Mas é preciso, na presença de Jesus, diante de Jesus, estando com Jesus, alegrar-nos, porque Ele, nossa salvação, veio morar no meio de nós. Que a paz do Senhor nos envolva, que Ele nos dê a certeza da sua ternura e da sua presença. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça hoje e sempre. Paz e bem. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero ver hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim, sintam tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém.